Já aconteceu de você querer muito uma coisa, você quer muito aquela coisa, você tenta, não dá certo, você tenta adquirir de outra maneira e não dá certo, aí por fim você consegue aquilo que você queria. Aí quando você consegue aquilo que você queria, você descobre que não era aquilo que você queria, ou perde a graça. Já aconteceu isso com você? Comigo aconteceu bastante, assim. E aconteceu também com o Pedro Simão lá da Bíblia. Ele tava tentando pescar, né? Aí o Pedro tentou pescar, ficou a noite toda pescando, não pescou nada, dica de nada mesmo. Saiu de lá frustrado, não desistido. Frustrou, saiu, tá lá lavando as redes e deve que tava lamentando. Nossa, gastei meu tempo e etc e tal. E tá lá lavando as redes, porque ele não desistiu. Se ele tivesse desistido, ele tinha jogado a rede fora, ele tinha rasgado a rede de raiva. Mas ele pensou, numa próxima oportunidade, eu vou conseguir. Ele não sabia que essa oportunidade ia chegar tão cedo, né? Porque aí, quando ele está lá lavando as redinhas dele, Jesus vai lá e entra no barco dele, que é Jesus que escolhe qual barco que ele vai entrar, não é a gente que escolhe, quem somos nós para escolher alguma coisa. Aí Jesus fala assim, ô Pedro, vamos lá no profundo e aí você lança as suas redes lá. Aí o Pedro fez a melhor peça debaixo da palavra de Deus. Você tentou, não deu certo, porque você não tinha uma palavra de Deus falando qual é o tempo, qual o lugar e tal. Então você precisa de uma palavra. Mas aí eu fui lá e fez uma pesca que tava, gente, transbordando o barco dele, que ele chamou os outros para poder ajudar o outro barco que tava lá, para poder ajudar ele a carregar o tanto de peixe que ele tinha pego. E aí, o interessante é que quando o Pedro faz a melhor pesca da vida dele, ele largou tudo, porque ele tinha encontrado Jesus. Não fazia mais sentido para ele o tanto que ele pescou, aquela pesca, aquilo que ele almejava, que talvez ele achava que ia resolver a vida dele. Não, eu com a pesca, se eu pescar muito, eu pago minhas contas, eu resolvo minha vida e tal e tudo. E ele talvez tenha depositado toda a esperança dele numa boa pesca. E ele lutava a vida inteira para que tivesse uma boa pesca. E ele teve uma pesca extraordinária. Depois que ele conquistou, não fez mais sentido. Porque ele entendeu que o que ele precisava mesmo era de Jesus. E aí, o que aconteceu? Ele largou todos os peixes, todo o barco, toda a rede e foi seguir Jesus. Isso aconteceu comigo também. Eu procurava me preencher, resolver a minha vida em tantas coisas. Mas no dia que eu encontrei Jesus, todas as outras perderam o sentido. E de vez em quando eu ainda me perco, sabe? Tipo, por questões financeiras, às vezes eu falo, na hora que eu tiver dinheiro, mais condição financeira melhor, eu vou ter uma outra vida, eu tal. Mas aí a minha cabeça volta, eu falo assim, não, eu tenho Jesus e eu tenho tudo. Se você tem Jesus, você tem tudo. E é isso, se nós temos Jesus, nós temos tudo. E foi o que o Pedro entendeu, que você precisa entender e que eu preciso me lembrar, porque de vez em quando, focado nas adversidades, a gente se perde nisso aí. Então, para me lembrar e para te lembrar, se você já sabe, se você não sabe, você precisa, acima de tudo, de Jesus. Aquilo que você busca, que você acha que vai resolver sua vida, que vai curar sua depressão, que vai resolver sua vida financeira, que vai preencher os seus vazios, não é coisas, não é uma peça maravilhosa, não é dinheiro, não é a melhor amizade, não é Jesus. E quando a gente encontra ele, todas as outras coisas perdem o valor.